Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos pelo estudo bíblico. Obrigado pelo seu povo. Obrigado por todos os crentes. Obrigado por todos que estão ajuntados conosco. Pedimos, Senhor, que o seu Espírito revele-nos a sua mente para cada um de nós, em nome de Jesus. E o que o Senhor nos revelar pelo seu Espírito, nós responderemos positivamente pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Ensina-nos o seu caminho, mostra-nos os passos e guia-nos pelos passos da justiça. Obrigado porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus oramos. Bem-vindos a todos vós ao estudo bíblico nesta noite mais uma vez. Quero vos lembrar que estamos em 1 de Coríntios, capítulo 7. Já estudamos de 1 até 24. Pela graça de Deus, queremos ver a conclusão deste capítulo hoje. Mas quero te lembrar dos versículos importantes em que nós nos asseguramos neles em tudo que estamos aprendendo. Veja, 1 Coríntios 7, 2. 1 Coríntios 7, 2. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Este versículo parece nos dizer que temos que evitar a fornicação, evitarmos a contaminação, evitarmos a falta de piedade. Temos que buscar a santidade, buscar a piedade. Assim que buscas a santidade, estás buscando o céu. Como resultado disto, no lado da área do casamento, cada homem, sem exceção, cada homem em todo tempo, cada um em toda geração, cada um em qualquer igreja, cada um na idade de se casar, sem exceção, cada um tenha a sua própria mulher, e cada mulher, cada virgem, cada irmã, sem exceção, tenha o seu próprio marido. Com estes versículos de fundação, qualquer outra coisa que lemos, temos que voltar para isto e entender que este é o padrão da palavra de Deus. Olha para o versículo 39. Nos diz agora. Assim que o apóstolo traz todo o capítulo à conclusão. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Vem à conclusão e diz: qualquer coisa que não entendes, qualquer coisa que entendes, o que você ouve, o que os outros dizem, pela interpretação de qualquer versículo, neste capítulo que leste, aqui está a coisa final. A mulher está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contudo que seja no Senhor. Sublinha. Contudo que seja no Senhor. Sublinha. Quer dizer o quê? Assim que casas, vocês se ajuntam, ficam juntos, apegam-se e nada tem que vos separar ou vos fazer departarem-se. Até que o marido mora, até que a esposa mora, é quando a pessoa fica livre para casar. É o fim dessa união. Mas, se você vai casar, lembra, um crente deve casar um crente. Um irmão que está no Senhor deve casar uma irmã no Senhor.
A irmã no Senhor deve casar um irmão no Senhor. Apenas no Senhor. Versículo 32. Nos diz: e bem quisera eu que estivesse sem cuidado. Sim, casamos, mas não estaremos em ansiedade. Se estás sozinho, sem ansiedade, sem preocupação, ele diz: eu bem quisera eu que estivesse sem cuidado. Se você não casou, se você casou, seja qual for o estágio que você se encontra, sem ansiedade, sem preocupação, sem cuidado, sem distração, ele diz: o solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Diz: o centro na sua vida, o foco na sua vida, o propósito na sua vida, a busca na sua vida, é para você ver como agradar ao Senhor em qualquer estágio em que você se encontra. 35. E digo isto para o proveito vosso. Diz que tudo que aprendemos na base do casamento do crente, os crentes casados ficam juntos, e os que ainda não casaram são cometidos ao Senhor, consagrados ao Senhor, pertencem ao Senhor e servem ao Senhor sem cuidado, sem ansiedade, sem preocupação. E digo isto para o proveito vosso. Primeiro, o vosso proveito pessoal. 2, o proveito espiritual. 3, o proveito na terra, todo o tempo que estiverem aqui na terra. Assim que você se concentra no Senhor e adora ao Senhor sem distração. 4, o valor eterno. Eu digo isto, eu ensino isto, a aplicação do que estás a aprender tem que ser para o vosso proveito eterno. Não que eu estou lançando, estou colocando obstáculos para vocês, mas estou falando aquilo que é certo, que é próprio, mas o que vai vos ajudar na vossa vida pessoal, para que vocês possam servir ao Senhor, unir-te ao Senhor, sem distração alguma. Tudo que lês, tudo que aprendes, está baseado nisto, para vos unirdes ao Senhor, para vos unirdes à obra de Deus, para vos unirdes à chamada de Deus, para vos unir à obediência ao Senhor, sem alguma distração. Hoje estamos vendo o tema que diz submissão à palavra imutável de Deus. 3 coisas veremos nesta mensagem. Número 1, a consideração solene da atual angústia. Assim que acontece nos nossos dias, tempo da pandemia, angústia, doença, sofrimento, pressão, restrições. Aconteceu também naquele tempo, havia angústia. Havia uma presente angústia, havia uma angústia presente, local, mas também havia uma angústia temporária. O apóstolo Paulo devia considerar a consideração solene da atual angústia. 2, a consagração sincera, sem distrações e desconcertantes. Ele diz: o que acontecer, não fica perplexo. Mesmo que ouças rumores de guerra, mesmo que ouças da doença, da pandemia, mesmo que ouças os problemas globais, não deixa isto trazer distração na sua mente. A consagração sincera, sem distrações desconcertantes. Ponto número 3, a confirmação abnegada da sua doutrina perfeita. Ele revelou a sua mente, ele revelou a sua vontade. Ele disse a palavra desde a fundação. Quando Cristo veio, ele confirmou. Agora, você como um crente, você tem que ser abnegado, assim que confirmas a doutrina e o ensino de Cristo, assim que é perfeito. O que você está a passar, não use a sua situação,
Não use o que está te acontecendo, não use seu problema pessoal para interpretar erradamente a palavra de Deus. Você será abnegado assim que você confirma a sua doutrina perfeita. Vamos para o ponto número 1. A consideração solene da atual angústia. 1 de Coríntios, capítulo 7, vamos ler a partir de 25. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. 26. Acho, pois, por causa da instante necessidade, veja, instante angústia. Eu sei, Coríntios, o que está a acontecer convosco. Eu sei o que está a acontecer no mundo. Eu conheço as necessidades deste tempo, as angústias deste tempo. Por isso que olho para isto, ainda não tenho a revelação do Senhor concernente a isto, mas tudo é igual, eu dou o meu conselho. 3 coisas por debaixo deste primeiro ponto. Preocupação do apóstolo pela angústia presente. Preocupação do apóstolo pela angústia presente. Ponto número 2. O conselho apropriado à sua declaração prevalecente. O conselho apropriado e a sua declaração prevalecente. O que o Senhor disse tem que prevalecer. O que Cristo disse, isto tem que prevalecer. O que nós lemos nas outras epístolas, escritas pelo apóstolo Paulo, tem que prevalecer. O conselho apropriado e a sua declaração prevalecente. Ponto número 3. A concentração apreciada do nosso destino preferido. Quando nós deixarmos este mundo, nós iremos ou ao lado direito ou ao lado esquerdo. Direito tens o céu, tens a glória, tens a habitação de Deus, o bom lugar, onde vais gozar para sempre, sempre. Lado esquerdo é o destino daqueles que não viveram de acordo com a palavra de Deus. Não foram salvos, ou foram salvos e se apostataram e permaneceram na posição de apostasia até a morte. Há um destino também para essas pessoas. Do lado esquerdo, há tristeza, há sofrimento, há lamentação, há uma punição no fogo, há uma contaminação que será para sempre e sempre. Agora, tens de fazer uma escolha, preferir algo. Se o céu é a sua preferência, se o céu é o seu destino preferido, então deve haver a apreciada concentração naquilo que te fará entrar no céu, não nas coisas temporárias ou o gozo temporário. Vamos para preocupação do apóstolo pelas necessidades ou angústia presente. Nós já lemos, mas vamos ler. 25. Diz, ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer. Dou o meu conselho. Dou a minha advertência. Como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. 26. Ele nos diz, acho, pois, agora entenda, a linguagem das Escrituras. Quando o apóstolo Paulo fala da fé em Cristo, ele nunca disse, eu acho, pois, quando fala da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, ele não diz, eu acho, pois. Quando ele fala sobre o facto de que é pela graça que somos salvos, pela fé, ele não diz, eu acho, pois, porque ele não recebeu revelação do Senhor no que ele queria dizer do Senhor. Por isso ele diz, acho, pois, porque isto é bom, por causa da instante necessidade.
depois desta instante necessidade, depois deste tipo de pressão, estas dificuldades peculiares, esqueça isto, tenha certeza que você continua trabalhando, vivendo ou caminhando no padrão de Deus. A preocupação do apóstolo pelas necessidades presentes. Agora entenda, quando um profeta diz alguma coisa que não é ancorada na sólida e na palavra imutável de Deus, se este profeta, se este apóstolo, se este servo de Deus escuta o Senhor trará esta pessoa de volta onde a palavra de Deus prevalece. 2 de Samuel 7. 2 de Samuel 7, 3. E disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no coração, porque o Senhor é contigo. Ele não tinha recebido do Senhor, não tinha recebido uma revelação. O que Davi era para fazer era para construir santuário para o Senhor. Parecia bom para a presente situação. Eles não tinham um santuário. Ele queria construir um santuário. Vai adiante. Faça o que está no seu coração. Olha 4. Versículo 4. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, versículo 5, vai e diz a meu servo David, assim diz o Senhor. Agora há uma revelação. Agora há uma declaração. E todas essas ideias pessoais, opiniões pessoais da situação presente, da necessidade que tem, vai fazer o que tens que fazer na sua mente. Tudo isso tem que ser deixado do lado. Vai e diz o meu servo David. Assim diz o Senhor. Edificar-me-ás tu casa para a minha habitação. Então Deus lhe disse, não faça isto. 1 de Samuel, capítulo 16. 16, 6. E com certeza o Senhor ungiu-me, olhando para a situação, os filhos e este que veio, ele fixou-se na posição do rei, ele fixou-se na personalidade do rei, disse com certeza, o Senhor me ungiu, mas ele não tinha ouvido do Senhor. Deu a sua ideia, deu a sua opinião pessoal, e Deus disse no versículo 7, mas o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua altura, né, a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, de dia, de noite, o Senhor não vê como vê o homem, no tempo das necessidades presentes ou angústias, distrações, no tempo da pandemia peculiar que acontece neste mundo, o Senhor não olha como o homem vê. O homem olha na aparência externa. O homem olha nas circunstâncias externas. Mas o Senhor vê o que está no coração. Não importa a presente situação que possamos nos encontrar. Temos que voltar para Deus. Se não temos revelação, vai no seu caminho. Quando o Senhor falar para ti, eu te darei a resposta apropriada. 2. É o conselho apropriado à sua declaração prevalecente. O conselho apropriado que tem que estar alinhado com a declaração prevalecente. 1 Coríntios 7, 27. Estás ligado a uma mulher, não busques separar-te.
estás ajuntado com uma mulher, estás ajuntado com um homem marido, não buscas desculpas para te separar, não buscas desculpas para se divorciar, não buscas desculpa para separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Esta segunda parte, parecer que, olha essas necessidades que estão a acontecer, olha os problemas que estão a acontecer no mundo, os problemas que estamos passando. Se o seu marido está morto e você está livre por causa que o seu marido morreu, talvez você separaste do seu marido e ele foi. Por que não vives assim? A declaração prevalecente da palavra de Deus tem que permanecer. Não busques mulher. 28. Mas, se te casares, não pecas. Entenda. O apóstolo Paulo diz, por causa da circunstância presente, talvez permaneça assim. Mas entenda, mas se te casares, imaginemos você solteiro, o seu marido morreu, ou a esposa morreu, mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. O que significa isto? Quer dizer que há algumas dores, há doenças, há coisas que acontecem para mulheres que estão casadas. Diz que no casamento há doenças, há desafios, pode ser um fardo que possam perturbar na carne. Diz que eu queria vos poupar. O conselho apropriado e a declaração prevalecente. Êxodo 18, 19. Este é o conselho. Depois de dar conselho, entenda como o sogro de Moisés disse: vai para Deus, dê a minha ideia, dou a minha opinião, dou o que eu penso que é melhor, por favor, mas volta para Deus. 19. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. Te darei conselho. Deixa-te dar conselho pela experiência do meu conhecimento, da minha observação. Eu já estive neste lugar, já estive num serviço antes do que você esteve. Agora quero te dar um conselho. 23 diz: se isto fizeres e Deus te mandar, poderás. Não quero estar entre você e Deus. Deus é que tem que comandar. Sempre que você aconselhar, volta para a declaração prevalecente da palavra de Deus. Se Deus te mandar assim, então serás capaz de prevalecer. E essas pessoas hão de ir para os seus lugares em paz. Salmos 33, 11. Salmos 33, 11. O conselho do Senhor permanece para sempre. Volta à palavra de Deus. Em tudo que ouves das pessoas, talvez esteja a ler um livro, o que os teólogos dizem, pessoas que dizem que eu conheço a linguagem original, talvez em judeu, mas entenda, essas pessoas não são Deus, porque elas não são Deus. Qualquer conselho, qualquer opinião, qualquer ensinamento que dão-te, o conselho do Senhor permanece para sempre. Os entende do seu coração, de geração em geração, em todas as gerações, e todas essas gerações. Há tempos de angústias,
há tempos de pandemias, mas não importa a geração, o conselho do Senhor permanece para sempre. Provérbios capítulo 19, 21. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem. Esses propósitos, essas opiniões sairão no meio das suas opiniões, sairão através da boca, através dos conselhos, mas muitos propósitos há no coração do homem. Mas o conselho do Senhor permanece. Sempre volta a palavra quando alguém te aconselha. Poderão pessoas que vão simpatizar-se com a sua situação. Vão te dizer, está a sofrer muito no casamento, o seu marido ou a esposa não está fazendo coisa certa, te maltrata, está te maltratando, tem sido infiel ou ela é infiel, e eu sinto a sua dor, eu sinto o sofrimento que está a acontecer contigo. Eles vão vão trazer a empatia ou a simpatia. Então eu te aconselho, vai e faça isto. O que eles disserem, seja que talvez eles saibam, mas mesmo assim, você tem que voltar para o conselho do Senhor, porque o conselho do Senhor permanecerá. 3 agora. A apreciada concentração no nosso destino preferido. Agora o apóstolo Paulo, ele vai trazer-nos para o propósito central da vida e a busca que dá vida. Ele nos diz lá, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29. 1 Coríntios 7, 29. Ele diz, isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O fim dos tempos está próximo. Por causa disto, não fica embaixo. Por causa das dificuldades no meio da tua família, desafios na família, todas essas aflições por causa do casamento, diz que não vai durar muito tempo. Lembra-se, a eternidade é para sempre e sempre. Tens que te lembrar que o céu, quando entras no céu, os primeiros 5 minutos que entras no céu, todo o sofrimento você vai esquecer. Todas as lágrimas você vai esquecer. Todas as coisas malignas que você passou vão sofrer. O tempo se abrevia. Brevemente entraremos em casa. Brevemente entraremos na nossa casa eterna. Porque o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulher, seja como se não estivessem. Aquele que tem uma mulher difícil, como se não tivesse. Aquele que tem um desafio no seu casamento, como se não tivesse desafio. Aqueles que têm perseguições. A esposa persegue o marido persegue a esposa. É como se não tivessem. Concentra-se no seu destino preferido. Concentra-se no céu. Não deixe a sua vida ser conduzida apenas pela dificuldade ou pelo desafio. Entenda, quando você amarra um animal, por exemplo, numa corda a um posto. O animal vai dar volta sobre aquele posto, não há de ir além daquela corda que ele amarrou, aquele animal àquele posto ou obstáculo. A nossa vida, ser humanos, somos assim. Quando tens desafio, quando tens dificuldade, quando tens uma dor no pescoço, todo o tempo você olha para a dificuldade. É como foste amarrado no posto daquele sofrimento, no posto daquela perseguição. E a sua vida estará em volta daquele posto. Quando você quer sair, não pode ir. Olha o que está a acontecer comigo. Se eu quero me avançar, se eu tenho visão, eu quero fazer coisas para o reino de Deus, mas não posso fazer. Olha lá o que está a acontecer comigo. As minhas decisões são moderadas, as suas decisões serão limitadas,
por causa daquela corda, aquele posto que te amarrou. Mas diga, como se não tivesse desafios, como se não houvesse perseguição, sejam como se não tivesse dificuldade. Por isso, diz, os que tenham os casados, como se não estivessem. Versículo 30 agora. E os que choram, como se não chorassem. Há coisas que causam choro. Você pode rir quando aquela coisa está lá, quando você está sempre olhando aquilo, vai mudar a sua personalidade. Se você é uma pessoa que está sempre alegre, sempre feliz, sempre entusiasmado, se és uma pessoa amigável, amorosa, se tens algo que te faz chorar, e você olha para a coisa que te faz chorar, sempre chorar, e você sempre se concentra nesta dor, nesta perseguição, você se concentra nesta dificuldade e sofrimento da família, você chora todo o tempo, a sua personalidade vai mudar, não podes mais sorrir, não pode mais haver entusiasmo em si, não poderá mais ser amigável, não poderá ser amorável. Diz que esqueça isto. E os que choram, como se não chorassem, e os que folgam, como se não folgassem, tens as coisas do mundo, te tornam feliz e alegre. Há uma tendência, parecer que você esquece o céu, que te faz esquecer que este não é o nosso destino permanente. E os que folgam, como se não folgassem, e os que compram, pode comprar casa, compra as propriedades, compra qualquer coisa. Os que compram, como se não possuíssem. 31. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. A moda deste mundo vai passar. Tem certeza, porque a aparência desse mundo passa. Tem que se concentrar nas coisas que nós precisamos ter no nosso destino preferido. Vamos ver Mateus 10, 37. Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Tens boa família. Pai é muito nice, a mãe é nice, e a sua mente se concentra no pai e na mãe, e você é muito apegado ao pai e à mãe. Você esquece a evangelização, esquece consagração, esquece de semear e colher, esquece de se consagrar, cometimento ao Senhor. Diz, quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não tem que haver um relacionamento na terra que distraia a nossa mente do amor que devemos ter com o Senhor. Olha o Evangelho de acordo com João 21, 15. João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Esta é a pergunta que o Senhor sempre faz. Tens um bom casamento? Será que amas Jesus Cristo sobre a esposa? Sobre o marido? Tens filhos nice, filhos maravilhosos. Amas-me mais do que as crianças. Tens amigos, tens família, família estendida, família alargada. É uma boa família. Sempre querem saber de ti quando vais evangelizar. É o tempo em que aquela família, um membro da família amorosa há de vir, quer sentar, quer partilhar consigo. Vais tu abandonar o evangelismo? Amas mais do que estes? Tens emprego. Um bom emprego. As pessoas lá te apreciam, te louvam, porque estás a dar contribuição naquele local de trabalho. Mas tudo é igual. Será que vai substituir o amor para com Cristo? O amor para com as coisas de Deus, com aquele emprego? Amas-me mais do que estes.
E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Vamos para o ponto número 2 agora. Ponto número 2 agora. A consagração sincera sem distrações perplexas ou desconcertantes. Há coisas que vêm na nossa vida e elas servem para nos distrair. Primeiramente, quando nascemos de novo, você nas manhãs acordava para ler a Bíblia, para te satisfazer. Você orava o coração com o coração aberto. Parecia estar num retiro pessoal. Mas agora, alguma coisa te aconteceu. Talvez no emprego. Alguma coisa chegou agora para ti. Talvez é uma esposa. Alguma coisa chegou para ti, talvez é marido. Uma coisa veio para ti, talvez é filho. Uma coisa chegou, talvez tens que pagar mensalidade das crianças na escola. Tens que talvez ter um emprego, aqui. Coisas que vão te distrair. Distrair da leitura da Bíblia. Distrair-te daquele tempo devocional. Agora, quando você nasceu de novo, você pagava o seu dízimo, a sua oferta, você dava para o progresso da igreja. E é quando houvesse alguém que tivesse uma necessidade, davas, sem olhar para trás. Agora, há uma família. Sim, tens que cuidar de uma família. Tens que ter certeza. A sua esposa não sofre, o seu marido não sofre, mas pode chegar a um ponto em que a necessidade da família, os gastos pela sua esposa, gastos pelo seu marido, gastos para todos os seus familiares, família estendida, agora estão a aprofundar o seu cometimento para o Senhor. Isso é distração. E você te perguntas, por que eu não consigo fazer o que eu fazia antes? Já não consigo orar como eu orava? Já não evangelizo como eu evangelizava? Estar na igreja, na comunhão com o povo de Deus, como eu tinha tempo de estar com eles, ter comunhão? Essas são coisas que vêm para distrair e trazem a perplexidade. E o apóstolo Paulo diz: eu quero que vocês reorganizem a vossa vida espiritual, reorganizem a vossa vida de casamento, reorganizem o vosso cometimento com o Senhor, para que vocês tenham uma consagração sincera, sem distrações perplexantes. Nossa devoção sincera, agradar a Deus sem desafeto. Agradar a Deus sem desafeto. Sem deixar o nosso afeto, o nosso cometimento, a nossa consagração ao Senhor. 2. Nosso dever conjugal. Dever para com o marido. Dever para com a esposa. Praticamente sem piedade prática, sem divisão. Sem ir de um lado para o outro. Onde eu ir? Será que eu ir do lado da minha mulher ou é um lado de Deus? Sem um coração dividido, será que eu continuarei a guardar o meu cometimento que eu fiz antes do casamento? Será que eu posso continuar nesta consagração, nesta devoção, nesta dedicação, enquanto estou dentro do casamento? Não tens um coração dividido em todo o tempo, em todo dia. O que eu estás buscando, Deus ainda tem a posição número 1 no seu coração. Mesmo assim, continua tendo sua responsabilidade para com o seu parceiro e para a sua família. 3. A nossa dedicação firme ou inabalável. Pregar o evangelho sem distração. A nossa devoção sincera. Agradar a Deus sem desafeto. Vamos para 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32. E os que usam
E bem quisera que eu estivesse sem cuidado, sem ansiedade, sem coração dividido, sem desorganizar as prioridades. O solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Como é de agradar ao Senhor com o meu tempo? Pensa. Como agradar ao Senhor com o meu talento, com a minha energia, com a minha força, com a minha educação, com tudo que eu aprendo, com a minha experiência. Você cuida. Você se concentra em agradar ao Senhor. Veja Romanos 15, 3. Romanos 15, 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Salvador, o nosso Senhor, o exemplo perfeito. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Tens de fazer o que é como crente. Como filho de Deus, siga Cristo. E quando houver alguma alternativa, será que vou neste lado agradar ao Senhor? Ou vou a este lado para agradar-me a mim mesmo ou a minha esposa? A sua esposa não tem que substituir Deus. Não tem que substituir o lugar de ir para o céu. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. 2 Timóteo 2, 4. Não há nenhum homem que milita se embaraça com os negócios desta vida. Juntando-se a esta sociedade, juntando-se àquela assembleia, me juntando nisto e naquilo, e você se ajunta com as coisas desta vida. Se é para agradar ao Senhor, com o seu coração, com o seu amor, com a sua devoção, assim que agradas ao Senhor, antes deste tempo, assim que agradas ao Senhor, antes deste tempo que casaste, casado ou não casado, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para quer. Pensa sempre nisto. O Senhor te escolheu. Se queres lhe agradar, em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 2, 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim que Deus confiou algo em si, o Evangelho na sua mão, o ministério na sua mão, um serviço especial na sua mão, ganhar almas, ganhando a sua comunidade para o Senhor, Ele falou para ti, Ele te ensinou, você orou, você consagrou, você votou, e o Evangelho colocou-se a salvação do homem, a salvação das pessoas, foi confiado em si, como escolhido de Deus. Foste escolhido para ser confiado no Evangelho. Assim, não para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Mas Deus, agradou a Deus que prova os nossos corações. Olha o 2 agora. 2. O nosso dever conjugal. Piedade prática sem divisão. Temos um lugar na nossa família. Temos um papel. Tens esposa. Tens que suprir a necessidade da esposa. Ir à procura do emprego e ter uma entrada ou ter salário. Salário para cuidar. Quando as crianças surgirem na família. Estas necessidades você não só providencia para a esposa, mas para as crianças.
quando as crianças chegam ao tempo da escola, coloca elas nas boas escolas. Quando irem passar a escola secundária e é preciso ir para as instituições superiores, garanta que, pela oração e pela dedicação do seu engajo físico, você tenha o suficiente para providenciar para sua esposa, as crianças, educação para o treinamento delas. Por isso que temos responsabilidades, papéis na família. Mesmo assim, essas responsabilidades são práticas, são piedosas, sem divisão. 1 de Coríntios 7, 33. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo. Não está a falar de mundanismo aqui. Cuida das coisas do mundo, mercado, cuida das coisas do mundo, trabalho, cuida das coisas do mundo, tem que sair, ir para a empresa trabalhar, vai a machamba, cuida das coisas do mundo, pescar, cuida das coisas do mundo, comprar, vender. Essas coisas não têm lugar no céu. Pesca, vender, comprar, a indústria de produzir, ter os bens, distribuir os bens, essas coisas são suficientes aqui na terra. Mas mesmo assim, elas contribuem para os nossos dinheiro, a nossa entrada, os salários, para cuidarmos da nossa família. Por isso que nos diz, mas o que é casado? Cuida nas coisas do mundo. Você tem que construir uma casa, tens que providenciar uma acomodação, tens que providenciar roupas e como há de agradar a mulher, fazer com que ela se torne alegre. Quando ela comer bem, quando vestir bem, quando ela estar bem segura onde ela vive, quando ela ter uma casa, quando ela ter felicidade e gozo lá no lar, e em como há de agradar a mulher. Essa é a responsabilidade do marido. A mulher também tem que ter certeza que ela vai agradar o marido. Vocês os dois juntam as vossas mãos para moverem a família, os filhos adiante. 34. Há diferença entre a mulher casada e a solteira. Uma mulher casada a solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. A solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Quando você casa, tens filhos, o seu físico vai mudar, a sua aparência vai mudar um pouco. Por quê? Porque ela que é casada cuida das coisas do mundo. Corre de um lado para o outro. Tem que ir para o mercado. Tem que ir para a indústria. Comprar isto e aquilo. Comprar as coisas que tem que cozinhar. Vai à cozinha no tempo apropriado. Ela nunca pode dizer, estou cansada, já não posso fazer, tem que descansar. A família está à espera. Precisa de comer no tempo apropriado. O marido pergunta sempre, vai sair, tem que ir para o lugar de trabalho e ela tem que fazer tudo para garantir que o marido esteja pronto no tempo que ele vai trabalhar. Ela cuida do marido fisicamente e psicologicamente. E ela é guardadora do lar. Por isso que ela cuida das coisas do mundo. Todas essas coisas não vão acontecer no céu. Por isso nos é dito, são coisas do mundo. Então, você não vai cozinhar lá no céu. Você não vai lavar a roupa do seu marido no céu. Não vai lavar a roupa da criança no céu. Essas coisas acontecem aqui. Lá no céu não há mercado. Fazemos aqui no mundo. No mundo, porque estás casada no mundo, tens de fazer essas coisas. Porém, a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar ao marido, para que o marido seja um homem alegre. Um homem que cumpre o propósito, um homem da família, um homem que sai e para voltar, porque
Não há nenhum lugar como em casa, ou lar. É o que nos é dito, 1 Timóteo 5, 1 Timóteo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, essas são as coisas do mundo. Não fazemos isto no céu. Os que vão ao céu serão como anjos no céu. Não há comprar, não há vender, nada como cuidar das coisas materiais. Mas enquanto estamos aqui, aqueles que não providenciam para a sua família negaram a fé e é pior do que o infiel. Você não será infiel em nome de Jesus. 3. Nossa dedicação inabalável. Pregar o evangelho sem distrações. Pregar o evangelho sem distrações. Sabes, há momentos, talvez você experimenta isto no sonho e você está firme, quer sair, mas de repente há algo que prendeu o seu pé. Quando você quer mover-se, aquela coisa te puxa para trás. Talvez tiveste um sonho. Estás a querer subir. Enquanto queres subir, alguma coisa te puxa para baixo. Talvez há uma porta aberta. Queres entrar, parecer alguma coisa te faz voltar. São distrações. Quando queres acordar, há uma distração. Te faz cair. Você sabe onde ir. Sabes o que fazer. Mas há algo que você não vê. Há algo. Talvez em espírito. Talvez há algo em tristeza que acontece em volta. Circunstâncias que não te vão permitir ir mais alto espiritualmente, onde você queria chegar. Essas são distrações. O apóstolo diz, veja a sua vida dentro. Veja a sua vida na família. Veja a sua vida espiritualmente. Veja onde deverias ter estado desde o tempo que deste a sua vida ao Senhor. Tens 10 anos agora, 15 anos, talvez 20 anos. No princípio, tinhas um objetivo no princípio da sua corrida. Se tivesses seguido esta visão, este objetivo, esta ideia, esta consagração, esta ambição, esta inspiração, se não houvesse nada a te puxar, se não houvesse nada a retardar o seu progresso, terias chegado no lugar mais alto no Senhor. Mas agora diz, pensa nisto. Se neste novo ano, olha as coisas que parece que te distraíam uma por uma, apresenta-as ao Senhor. Pela graça de Deus, você vai se mover rapidamente este ano em nome de Jesus. Chegarás no lugar em que Deus te apontou para chegar em nome de Jesus. Tem que haver uma dedicação firme. Pregar o evangelho sem distração. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35. 1 Coríntios 35. E digo isto para o proveito vosso, para o proveito espiritual vosso. E digo isto para o proveito vosso, para o vosso progresso. E digo isto para o proveito vosso, para o vosso valor nas coisas do Senhor. Não para vos lançar, mas para o que é decente, o que é próprio, o que é correto e conveniente para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma, para que vos concentrem na chamada do Senhor, sem distração alguma, para que cumpram o vosso voto, cumpra a vossa consagração ao Senhor, desde o tempo que nasceu de novo, até este tempo,
para que você faça isto sem distração alguma. Agora, distração, às vezes, pode ser tangível e não visível. Muitas das vezes, a distração não é tangível, não é visível e não podes ver. E essas distrações, às vezes, começam pouco, até que você não pode escapar. E essa distração, às vezes, totalmente pode matar o seu entusiasmo, pode matar o seu zelo, aquela força para você servir ao Senhor. Eu disse, pode ser visível ou pode ser invisível. Houve uma experiência que foi evitada. Há um bebê de elefante que nasceu, e esse bebê de elefante, quando nasceu, usava uma corda forte, para lhe amarrar o pescoço a um obstáculo. E este elefante crescia, tentava andar, tentava mover-se, porque via os outros elefantes, a forma como se portavam. E este queria imitar, mas não podia, por causa da corda. Tentava e não podia quebrar a corda. Então, se acertou. É assim como é a distração. Eventualmente, as pessoas cuidadosamente tiraram a corda, substituíram a corda com uma coisa mais pequena para que o elefante pudesse ser forte e se mover rapidamente. Mas, agora, aquela condição daquela corda, aquela pequena corda, que não era nada que lhe amarrou, continuou a sendo amarrado. Às vezes a nossa vida é assim. Alguma coisa aconteceu no tempo passado, que te trouxe aquela condição, que te colocou lá embaixo, que aquela condição te fez parar, aquela condição veio e te distraiu, e você sempre olha para aquela direção. Eventualmente, todas essas coisas foram removidas, já não estão lá, mas habitualmente você está lá, continua lento. São coisas destruídas. Os recursos da distração são coisas do passado. Você não pode se mover, você não pode orar, você não pode fazer o tipo de um grande movimento e seguir ao Senhor. E a sua consagração se tornou no nível zero. Por causa daquela condição, precisas de voltar ao Senhor em oração e fazer um autoexame. Dizer, Senhor, por que estou assim? Parece que estou cego. Parece que a minha vista espiritual já não posso ver. Não tenho mais paixão. Não tenho mais entusiasmo. Alguma coisa me deixou nesta situação. Antes eu não era assim. Assim que você descobrir, você orará e dirá ao Senhor, Senhor, tira essa distração que me amarra, que não me faz me mover na direção que eu devia, na velocidade que eu devia me mover. O Senhor vai responder sua oração. E você fará grandes coisas para a glória de Deus. Sim, acima dessas distrações em nome de Jesus. Eu pregarei o Evangelho. Eu disse, eu pregarei o Evangelho. Sem distração. O Senhor confirma isto na sua vida, em nome de Jesus. Vamos para o ponto número 3 agora. A confiança abnegada da sua doutrina perfeita. Vamos para o capítulo 7. Vamos ver 3 coisas por baixo desse capítulo 3. Primeiro, compreensão adequada, evitando corromper interpretações erradas. 2, consentimento dos pais no casamento dos filhos. 3, comando perpétuo da sua mensagem imutável. 1, compreensão adequada, evitando corromper interpretações erradas. Vamos para o capítulo 1 Coríntios 7, 36. Capítulo 7, 36. Mas, se alguém julga que trata indignamente a sua virgindade,
se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal, o que quiser, que faça o que quiser, não peca, casem-se. 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgindade, faz bem. Há pessoas que entendem mal estes 2 versículos das Escrituras. Pensam e interpretam que aqui é um homem solteiro que quer casar a uma menina. Então, o que ela quiser fazer, ou o que ele quer fazer, que vá adiante e faça o que quer fazer, com aquela mulher virgem. Eles acham com essa interpretação. Eu oro que Deus nos dê o entendimento adequado à sua palavra em nome de Jesus. Vamos ler Lucas 11. Lucas 11, 52. Lucas 11, 52. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entram. Isto significa corromper, mal interpretação da palavra. Alguém que toma a chave, que tira a chave da ciência, a chave do conhecimento divino, a chave da aplicação própria da palavra de Deus. Ele não entra através da porta da obediência. E ele mesmo não entra. 2 de Coríntios 2, 17. 2 de Coríntios 2, 17. Mas nós, porque nós não somos como muitos, que falsificadores da palavra de Deus. Alguns estão a ter uma pressão, tentação na sua carne. Depois, vem nesses versículos que estamos lendo, versículo 36, 37, por causa da corrupção da natureza deles, por causa da tentação na carne deles, lhes atrai para cometerem o pecado da imoralidade. Por essa razão, eles corrompem esta palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz, mas nós não somos como muitos que corrompem, falsificam a palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Capítulo 4, 2. Capítulo 4, 2, 2 de Coríntios. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Quando vens da palavra de Deus, esqueça a sua situação própria, esqueça o seu caso, esqueça a sua tentação, a sua pressão, a sua perseguição. Mantenha a palavra de Deus como palavra de Deus. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Lucas 24, 45. Lucas 24, 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Sempre precisamos disto. Quando chegamos nas passagens da palavra de Deus, especialmente
passagens que confusionam muita gente. Precisamos de orar para que Cristo, o Senhor, o Espírito de Deus, o autor das Escrituras, aquele que nos deu as Escrituras, pela inspiração do Espírito, para que Ele abra o nosso entendimento, para que entendamos as Escrituras. Ponto 2. O que é que esses versículos significam? 1 Coríntios, de novo, capítulo 7, a partir do versículo 36 até ao versículo 38. Assim que falamos do homem, falamos também do pai e também da filha. Olha para isto agora. Mas, se alguém, o pai, julga que trata indignamente a sua virgindade, se a filha virgem passa a flor da idade, chegou numa idade da puberdade ou maturidade, e se for necessário, diz pai, eu quero casar. Deixa o pai fazer o que quiser. Liberta a filha virgem. Não peca. Deixa a sua filha casar. 37. No 37 diz, todavia, o que o pai está firme em seu coração, não tendo necessidade. A filha não coloca pressão, a filha não diz que eu não estou apressado, quero graduar, quero ser mestre, de grau de mestrado, quero ser doutoramento, quero ser um PhD antes de casar. Então não tenho pressa, mas com poder sobre a sua própria vontade. Este é o pai. Todas as pessoas colocam pressão. Quando é que a sua filha vai casar? Como está a sua filha? Como é que... Será que não há aquilo? E este pai tem uma vontade real, tem entendimento, tem determinação. Quero que minha filha termine isto, seja bem posicionada, antes de eu libertar a ela. Ele decretou no seu coração que ele, o pai, vai guardar a filha virgem, faz bem. Se resolveu no seu coração guardar a sua virgindade, faz bem. 38. De sorte que o pai, que o que dá em casamento, faz bem. Fala do pai. Mas o que o pai a não dá em casamento, quer que a filha termine a sua profissão antes de casar, faz melhor. É o que nos é dito. Gênesis 24, 1 a 7. Se o pai, é o pai que cuidou do casamento de Isaac, foi Deuteronômio 7, 3. Deuteronômio 7, versículo 3. Nem te aparentarás com elas, não darás as tuas filhas aos seus filhos, não tomarás suas filhas para os teus filhos. É responsabilidade do pai dar ou não dar a seu filho. Eu oro que Deus nos dê um total e completo entendimento em tudo no nome de Jesus. Posso ouvir o seu amém? 3 agora. Comando perpétuo da sua mensagem imutável. Comando perpétuo da sua mensagem imutável. 1 Coríntios 7, 39. 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. A mulher está casada, está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. Mas, se falecer, o seu marido fica livre
para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Esta é a palavra do Senhor. E esta palavra permanece para sempre no céu. Permanecerá para sempre no seu coração, em nome de Jesus. Salmo 119, 89. 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Podemos todos ler juntos? 1, 2, 3. Vamos ler de novo com entusiasmo. Vamos lá ler com o cometimento de ler a palavra de Deus. Assim que obedeceres aquilo que permanece para sempre no céu, a bênção do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia de Deus, a provisão do Senhor irá permanecer em cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos levantar, falar com o Senhor em oração. A palavra de Deus permanece e ouvimos esta palavra e Deus quer que possamos obedecer esta palavra e que esta palavra seja totalmente firme no nosso coração e as bênçãos do Senhor permaneçam na nossa vida. Por favor, abra a boca, ora, Ele te dará a graça de ser obediente em toda parte da palavra, em nome de Jesus.